Saudações, One Love. Esse é o próximo programa do meu canal, Pensamento de Umbanto. E no programa de hoje irei ressaltar a importância da história, ou do historial, eh, como importante é para um país o desenvolvimento de um país. Mas para tal, irei primeiro iniciar em fazer uma comparação, uma breve comparação em relação ao ser humano. Quando uma criança nasce, depois educada, foi educada pelos pais, ou às vezes só pelo pai, ou às vezes só pela mãe, ou às vezes no nosso caso, nós somos africanos, os avós, ou mesmo os tias, ou tio, vamos, diria assim, por diversos fatores, educam os seus filhos ou educam a pessoa que eu acabo de ressaltar. Durante a educação que alguém sofre, quer dizer, está-se a criar já o historial, a partir do momento que alguém nasce, começa o historial, ganha as impressões da vida, é educado a dizer boa tarde, bom dia, boa noite, é educado de forma a respeitar diversas situações e também às vezes esse tipo de educação não são das melhores. Não são das melhores porque às vezes são ditas muitas palavras que não devem ser ditas a crianças. Às vezes tem a questão digamos assim, da brutalidade, né, em bater de uma forma muito violenta. As palavras também ofendem, quer dizer, ofendem de forma tão grave as crianças. Isso tudo influencia no desenvolvimento deste ser. E muito dessas situações, que não são das melhores, esta mesma criança sofre influências no seu desenvolvimento. Já. Mas o ser humano também tem a sua coisa de adaptação, tem os seus meios de adaptação, em que situações desse tipo, digamos, de violência, de maltratos, que não só é praticado em casa, muitas das vezes, mas também depende da área em que a pessoa vive, a comuna, o bairro, a rua em que a pessoa vive, também dá uma influência na educação, no desenvolvimento, no historial de uma pessoa. E situações, como disse, situações desse tipo fazem com que a mesma pessoa reaja de forma em que pega aquilo tudo que é violento, tudo que é mau, translada para o subconsciente. E aí vai dando continuidade à sua vida. Com perturbações, claro, mas dá continuidade à sua vida. Perturbações essas que influenciam depois no seu meio. Seja nas colegas de escola, se for depois colega na universidade, colegas de trabalho, e nas suas relações vamos dizer, interpessoais, ou relações com a namorada, ou com o namorado, ou mesmo com o marido, ou com a mulher. Tem aquelas atitudes de falar sempre alto, responder alto, tem atitudes de um pouco às vezes de arrogância, né? A mesma pessoa tem atitudes de bater e só resolver problemas, situações com violência. E são situações que às vezes o meio dessa pessoa afasta-se muito. Dizem a sua opinião, isso coisa, mas eu digo a mesma pessoa, mas afastam-se. Situações que essas situações perturbações são situações que influenciam o desenvolvimento também na escola, como o seu desenvolvimento cognitivo, coordenativo fisicamente e também do desenvolvimento social. Yeah?
Enquanto esta pessoa não empenhar-se a, empenhar-se na procura através do seu subconsciente, yeah? Procurar o que aconteceu na infância, no seu desenvolvimento, na educação, o que aconteceu na infância, ou às vezes na adolescência, o porquê das razões desses maus comportamentos sociais, então terá uma vida extremamente desequilibrada, digamos assim, desequilibrada. E esse desequilíbrio agora traslado agora para a situação do nosso país é que nós vivemos em Angola atualmente. Temos nós nunca, pelo menos o movimento popular, que infelizmente nos governa há 50 anos, nunca teve interesse de, de, de rever o seu historial, quer dizer, ir no seu subconsciente. E eu digo isso por quê? Porque em 1975, depois do final da colonização, foi o movimento popular que soube o governo, tornou-se o governo, não é? Nós todos sabemos isso. E certo é que 18 meses depois, não é muito tempo, 18 meses depois, devido divergências grandes no caroço, no meio do caroço do movimento popular. Nessa divergência que existiu entre vários grupos dentro, ora várias frações, como se chamava na altura, por isso é que deram o nome de fraccionismo, aconteceu o massacre de 11 o de 27 de maio. Né? Pessoas do top, mulheres, homens, do top do movimento popular, da parte média, como mesmo de baixo, foram mortas, foram assassinadas, eu digo assim, de forma inocente. Muitos que não tinham nada a ver com o movimento popular também foram mortos, inocentemente. E este processo, este dito massacre, este dito fraccionismo, deu lugar a um trauma para o movimento popular, que ao longo dos anos até hoje, vamos dizer, já são 45 anos depois, eles não souberam e no subconsciente deles, como movimento, e trabalhar nisto para realmente sanar essa perturbação que existe. Isso influenciou de grande forma, influenciou no desenvolvimento do país. Tinha um presidente, tudo que ele fala, todos têm que seguir de forma disciplinada, destacadamente, diria assim também, de forma como se diz ele, como eles dizem sempre, coesos, estarem sempre coesos. Todos temos que seguir esta linha. E isso, o descalabro que existe no país é fruto dessa trauma. E, como eu disse, infelizmente, o movimento popular governa o país há 50 anos e eles não tiveram ainda essa possibilidade, ou pelo menos não tiveram a intenção de sanar, de rever o subconsciente, e salvaria assim também o país, porque nós fomos praticamente, o resto tornou-se sequestrado dessa trauma. E a título de exemplo, viu-se quando o segundo patriarca do movimento popular, quando faleceu há poucos anos atrás, mesmo antes do seu falecimento, só na fase em que ele estava debilitado, e depois do falecimento dele, como ele foi tratado. E muitos desses do movimento popular, os veteranos na altura, por que não agiram? Porque eles estavam traumatizados, eles são também traumatizados e veem a não possibilidade de serem livres de expressar
expressar aquilo que pensam. Este tipo de atitudes não só, hum, não só fragiliza, fragiliza o movimento popular, mas também fragiliza, sequestra o resto do país. Quer dizer isto, os negronialistas oprimem o resto, porque eles estão de uma forma tão traumatizados, quer dizer, traumatizados de uma forma, um medo enorme, porque os que, como disse, eles que estão, mais velhos que estão aí, sabem, ou souberam os resultados do 27 de maio de 1975. Não é por acaso que a semana passada o patriarca dos negronialistas, o presidente, disse que ele faria a escolha do seu sucessor, não é? E, pelo menos, não se ouviu nada de homens que se diz fortes, mas homens do núcleo do caroço do movimento popular a dizerem qualquer coisa diferente. Todos aceitaram. Embora seja nos estatutos, tem outra forma de ver as coisas, que tem que existir vários candidatos por aí fora e as eleições, mas ele foi perentório dizer, não, eu vou dizer quem vai ser o meu sucessor. E essa não reação é, como já disse, o resultado da traumatização que o próprio movimento popular está a sofrer. Irá ainda continuar a sofrer nos próximos tempos, enquanto eles não ganharem consciência que o seu subconsciente tem que vir primeiro, depois é que vem a consciência. Termino por hoje aqui. Apelo a darem um like no canal Pensamento de Umbanto. Os próximos programas, para os próximos programas, maior conteúdos ainda. Todos nós ganhamos na interação, na conexão. Podem seguir no Facebook, Pensamento de Umbando. Saudações, One Love. Até a próxima vez. Saudações, One Love. Esse é o próximo programa do meu canal, Pensamento de Umbanto. E no programa de hoje irei ressaltar a importância da história, ou do historial, como importante é para um país, o desenvolvimento de um país. Mas para tal, irei primeiro iniciar em fazer uma comparação, uma breve comparação em relação ao ser humano.